Caras irmãs, caros irmãos, mais uma vez nos reunimos para refletirmos um trecho do Evangelho neste dia 8 de agosto, em que a liturgia coloca como memória São Domingos. O Evangelho é de São Mateus, no capítulo 17, dos versos 14 a 20. O contexto é simples. Um homem chega até Jesus e pede que cure o seu filho, porque ele já foi até os discípulos e os discípulos não puderam fazer nada. Seu filho é epilético e tem os sofrimentos desta enfermidade. Jesus dá uma resposta muito brusca. Diz: ô gente incrédula, ô gente perversa, até quando eu deverei ficar convosco? Traga o menino para cá, porque até quando eu vou ter que suportar vocês? Cura o menino e depois diz para os discípulos: mas por que a fé de vocês ainda está desta forma, sem acordar para a realidade? Porque afinal de contas vocês foram constituídos para curar enfermos e expulsar demônios, e esta doença, a epilepsia, entra nas duas coisas, porque afinal de contas a crença antiga é de que a epilepsia fazia parte da enfermidade sagrada. Então, como tal, ela era causada porque uma deusa, a deusa Selene, a deusa lunar, mandava um castigo, alguma coisa para aquela pessoa. Então era uma espécie de possessão. Então vamos lá. Primeira coisa, esse texto que a liturgia nos propõe pode ser dividido em três partes. Uma exposição, dos versos 14 a 16, a cura no verso 18 e o diálogo de Jesus com os discípulos nos versos 19 e 20, tendo o verso 17 meio fora, porque ele desconcerta. Porque ele entra numa situação que parece não estar de acordo com a coesão do texto. Então, qual é o problema central que esse texto nos apresenta? A pouca fé dos discípulos. Enquanto os discípulos manifestam uma fé adormecida, uma fé que ainda não está gerando aquilo que ela deve gerar, a multidão está incrédula. A multidão está ainda dentro da perversão. Por isso, o que Jesus dizia para eles, diz também para nós hoje. Nós que nos dizemos crentes, nós que somos seguidores deste grande Jesus, estamos manifestando as obras desta nossa fé? É importante percebermos que os frutos da fé são as curas e os exorcismos. Aqui nós não vamos entrar em discussões se os demônios são espíritos ou não. Pouco importa para essa nossa reflexão, porque o que nos importa saber é: tudo aquilo que é demoníaco diminui a vida. Tudo aquilo que é sagrado, que é santo, gera vida. Somos chamados a esta santidade, a esta geração de vida, a luz que se contrapõe às trevas. Demoníaco é tudo aquilo que, por ser das trevas, diminui o elan vital, diminui a vida. Por isso, devemos nós também crescermos nesta fé. Não a nossa fé deve crescer, a fé não precisa crescer, nós precisamos crescer nessa fé, nesta confiança de que Jesus está conosco e age em nós e através de nós. São Paulo nos diz que as curas são como os dons que Deus outorga livremente à comunidade. E nós, como membros da comunidade, devemos manifestar na prática essa fé. Nunca é algo pessoal, é sempre algo comunitário, porque eu sou pequena luz, ou devo ser pequena luz.
dentro de uma comunidade que caminha para a luz verdadeira que é Jesus. São Tiago nos diz lá no capítulo 5 que a oração ela tem um poder, um êxito nas curas. Então, nós devemos, assim como aqueles que já aderiram antes de nós, chegarmos a esta comunhão com Cristo de tal modo que a sua graça transpareça em nós e através de nós. A grande pergunta para os discípulos é a pergunta para nós hoje. Por que a vossa fé é demasiado pequena? Porque ainda hoje, se nós tivermos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, seremos capazes de fazer o impossível. Não pela nossa graça, mas pela graça daquele que nos chamou à sua graça. Nesse dia tão especial, nos coloquemos diante de Deus e nos perguntemos se estamos sendo fiéis ao nosso batismo, manifestando através de curas e exorcismos, ou seja, da geração de vida, aquilo que é a graça de Deus em nós. Ele quer agir em nós e através de nós. Que a graça esteja na tua vida. Fique com Deus.